Olá pessoal, bem-vindo ao canal Teste Prático do SCR e o Triax. Que a partir do momento a gente vai fazer uma série de vídeos práticos testando componentes como contadores, ele térmico, estudando o funcionamento dos temporizadores, outros componentes de automação básico e passivo e ativo para a gente poder entender ter uma intimidade melhor com esses componentes na hora da montagem, ok? E testando também esses semicondutores de uma utilidade de grande importância para a automação, como o Triax e o SCR, são componentes usados eh, na área de automação. Então, como o Triax, por exemplo, é usado em soft start, né? Essa aí é onde faz conexão com o motor para controlar a velocidade, ok? E também em dimerização, iluminação usado para controle de velocidade, ventiladores e outras aplicações. A gente vai também conhecer o SCR, fazer teste. No canal já tem vídeo. E a gente vai fazer também o teste prático em vídeo do SCR. Iniciando pelo Triax, aí temos aqui os terminais, como vocês estão vendo aqui. Esse é o terminal. Esse terminal ele pode estar como terminal 2 ou A2, o MT2. E o MT1 como 1 ou A1, ok? Geralmente contando da esquerda para a direita, temos, para a gente poder entender melhor a forma física dele, temos aqui o desenho da forma física do Triax. Os terminais estão marcado nessa ordem. MT1, você vai poder fazer o teste. MT2 é o pino central, o terminal central. E o gatilho, gate, é o pino 3. Tá? O MT2, que é o pino central, ele tem uma ligação com a parte metálica do SCR, do Triax, digo, tanto o Triax como o SCR também. Tá? E essa parte onde vai ser conectada a um dissipador através de uma mica e pasta térmica para isolar o contato com o dissipador, fazer a refrigeração do componente. Geralmente é o ponto onde você vai aplicar tensão alternada, ou usar ele como uma chave se você preferir, assim, dependendo da aplicação que você vai utilizar o Triax ou o SCR. Então esse é o ponto. Mas lembrando que por ser um diodo é equivalente a 2 diodos, certo? Ele tem sentido de condução tanto de MT1 para MT2 e MT2 para MT1. Você pode aplicar também tensão alternada no MT1 e ele vai coletar a tensão DC pulsante no MT2. Não vai fazer diferença, mas por ser um ponto comum com relação à parte de dissipação de calor, o terminal intermediário, esse terminal central, geralmente é aplicado tensão alternada sempre no ponto central. O terminal 3, o gatilho, onde você vai fazer o disparo. Né? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o símbolo do Triax, conhecido como um componente de grande utilidade na automação, ok? Você vê que não tem, ele tem cátodo, tá? Digamos assim, o ânodo 1, o ânodo 2 e o gatilho. Por ser um diodo ligado em antiparalelo, essa configuração, por ser ligado,
de forma inversa. Temos um ânodo e outro ânodo, então não podemos considerar um cátodo nesse caso aqui, né? Então a gente vai ver o teste prático desse componente, tá? Falando também sobre esse terminal MT2. Vou só fazer uma inversão aqui para a gente poder entender mais melhor com relação à impedância desse componente. Assim, fazendo essa inversão dos terminais aqui, eu posso tentar explicar melhor a relação do gatilho e o terminal MT1. Existe uma impedância entre eles, que impedância baixa que você vai conferir no vídeo. Então, por estar sempre próximo o gatilho no símbolo ao terminal MT1, nós temos essa relação. É como se eles fossem muito próximos entre si e ter uma impedância entre eles no teste que você vai visualizar no teste prático de vídeo. Então, testando a impedância entre esse terminal, o terminal MT1 e o gatilho, você vai ter uma impedância nos dois sentidos. E MT1 e MT2 você vai encontrar como se fosse uma chave aberta. Nos dois sentidos, pode inverter as pontas de prova do multímetro e você vai ter uma inversão. Mesmo assim, com essa inversão você vai ter vai se comportar como uma chave aberta. E entre MT1 e gatilho vai ter uma impedância. Vamos conferir no vídeo então, tá? Temos o terminal MT1, MT2 e gatilho. Então, entre esse ponto, que é o MT1, esse ponto, o gatilho, você vai ter uma impedância nos dois sentidos, ok? E nesse MT1 e MT2 se comporta como uma chave aberta. No teste você vai ver que eu vou aplicar uma tensão desse pino terminal central para o gatilho para poder fazer o disparo interno do triax, ok? Então vamos ver o vídeo então. Vamos focar um pouco aqui para a gente poder ver. Use sempre o multímetro na escala X1. Temos uma tensão na ponta de prova preta de 3 volts e uma tensão 0 volts na ponta vermelha. Aqui aplicamos uma tensão sempre de 3 volts para o multímetro, do multímetro para efetuar o disparo. Então, nesse terminal temos uma certa impedância MT1 e gatilho, certo? Nos dois sentidos, mesmo invertendo a ponta de prova, nós temos uma impedância aproximadamente referente a um diodo polarizado diretamente. Nesse sentido, é aberto, como você está vendo, como uma chave. Se inverter também dá aberto. Então, vamos fazer o disparo do triax. Observe, preciso fechar um curto breve ao gatilho e retornar. Foi efetuado o disparo. Vocês estão vendo? O ponteiro do galvanômetro foi. Então, se eu tirar e retornar, está aberto novamente. Eu tenho que aplicar novamente. Ok? Disparei novamente e retorno com o ponteiro. Retorno com a ponta do multímetro e tenho. Se eu tirar qualquer uma das duas, vamos ver se é que eu tenho que aplicar novamente. Ok? O disparo. Então temos aí o teste do triax. Esse é simples, né? Fácil de testar. Ok, pessoal? Então, voltando ao símbolo gráfico do triax, você viu que eu fiz uma medição de continuidade entre o MT1 e o gatilho, deu uma impedância praticamente igual a um diodo semicondutor, medido de forma direta, com a ponta de prova preta no ânodo e a vermelha no cátodo, nos dois sentidos. É como se fosse um breve curto, um curto parcial, digamos assim.
um médio e curto. Mas na verdade são essa relação que ele tem entre eles, MT1 e gatilho, e tem essa impedância. No ponto MT1 e MT2 é aberto, como vocês viram, nos dois sentidos. Não existe nenhuma continuidade entre eles, pois se comportar internamente como uma chave aberta. No momento que você aplica uma tensão, uma ponteira do multímetro preta, aí você vai disparar o gatilho e internamente ele vai passar a conduzir como um diodo, ele é um diodo mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que ele conduz nos dois sentidos, tensão alternada. Nesse ponto, saindo DC pulsante nesse ponto, tensão alternada no MT1, saindo DC pulsante no terminal MT2. Sempre que você fizer o disparo desse componente. Então vamos fazer o teste do SCR, um diodo também, semicondutor da mesma família, e é necessário você também efetuar o disparo desse componente, que é o SCR. Este, como vocês estão vendo, é o símbolo gráfico. O símbolo gráfico do SCR. Os terminais estão identificados dessa forma no símbolo. E na forma física, nós temos esse formato. É só corrigir o desenho aqui. Então temos, pessoal, um pouco diferente, apenas o ponto onde você vai conectar ao dissipador, ponto de esfriamento do SCR, tem esse formato, certo? E os terminais estão nessa posição. A partir do terminal 1, temos o cátodo, o ânodo, o terminal 2, ele tem a mesma conexão elétrica entre o terminal 3 e a parte de dissipação, e o terminal 2, e o terminal 3 é o gatilho sempre na direita, do mesmo, da mesma forma que o Triax. Então, como o Triax são dois diodos ligados em antiparalelo, conduz nos dois sentidos, o SCR ele é um diodo comum, digamos assim, para a gente poder entender, um diodo comum ter a sua condução exatamente igual a um diodo, com a diferença que ele precisa de um gatilho para poder conduzir. Nesse gatilho é aplicada uma tensão, né? E assim ele vai se comportar como diodo comum quando é aplicado uma tensão no gatilho. Mas com relação ao sentido de retificação desse diodo, mesmo que trabalhe como uma chave conduzindo tensão contínua, você quiser desligar nesse ponto, existem muitas possibilidades de você usar esse componente como uma chave. Por exemplo, quer desligar uma fonte, mesmo qualquer tipo de fonte você precisar desligar, fazer uma chave com esse componente, você vai ligar esse ponto a bobina de um mini relé. Os terminais desse mini relé você vai ligar na rede elétrica, se você quiser fazer uma interromper, ligar e desligar, e assim com um mini pulsador ou um pulsador qualquer, você pode aplicar uma tensão de 3 volts coletada da fonte, da mesma fonte, para poder fazer essa abertura, ok? O desligamento do SCR deve ser feito sempre interrompendo o ânodo ou o cátodo, para que exista interrupção da tensão para poder ele abrir, ok? Você tem que zerar a tensão no ânodo, né, para poder ele abrir. Ele tem um comportamento diferente
é do FET, que é preciso que você aplique uma tensão negativa nesse ponto, certo? Então você poderia também aplicar uma tensão negativa nesse ponto para abrir, mas por haver uma possibilidade de curto no momento de uma aplicação de tensão negativa, é mais viável que você interrompa esse ponto para fazer com que ele desligue. E isso vai ser feito no teste. Agora no teste prático no vídeo você vai ver. Então vamos ver teste prático. Temos o TIC 106 aqui, um componente muito usado nessa área. O SR TIC 106, né, muito conhecido. E nesse sentido aqui, como eu falei, tá, os terminais 1, 2 e 3, ânodo, cátodo, ânodo, que é essa mesma parte aqui, essa parte metálica, e o gatilho. Então vamos ver o teste do SCR. E aí, pessoal, vamos focar. Temos usar sempre essa escala, tá? Temos uma tensão na ponta de prova preta, como eu falei, em torno de 3 volts e 0 volt nessa ponta de prova vermelha, ok? Então vamos medir continuidade nos terminais. Eu falei sobre esse ponto em comum aqui entre o terminal 1 e o terminal 3. Tem também uma impedância entre eles, tá? Então esse é o motivo de eles estão aqui praticamente junto no símbolo. Tem esse sentido com relação à impedância entre eles e uma intimidade entre eles, né, mais próxima. Então, por ser, no caso, apesar de estar distante aqui, eles têm uma impedância entre o terminal 1 e o terminal 3. Observem, ok, terminal 1 e terminal 3 do SR. Temos o impedância, tá? Seu IVT também, temos esse valor um pouco, ok? Não é relativo a um curto, um diodo, ser um diodo. É apenas o comportamento elétrico relacionado à impedância dele. Nesse ponto a gente tem também uma chave aberta nos dois sentidos. Então vamos fechar, disparar o gatilho, ok? Mais uma tentativa. Mais outra tentativa. Foi disparado, tá? Aceito. Mais outra tentativa. Ok. Assim foi possível. Sempre fechando um breve curto e retornando sem desconectar a ponta de prova do terminal central. Aí é possível segurar. Foi efetuado, então tá aí, tá? Se eu retirar, ele abre novamente, tem que aplicar o pulso novamente, muito parecido com o SR, o teste, né? A diferença é que eu digo, muito parecido com o Triac. A diferença é que o Triac é um diodo duplo, né, ligado em antiparalelo. E o SR é apenas um diodo, internamente. Ando. Vou tentar efetuar um disparo com a 0 volt, a ponta de prova vermelha. É difícil, mas é possível. Tá? É mais comum você usar sempre a ponta de prova preta. Tá, vamos ver se a gente consegue. Ok. Você viu? Mais uma tentativa.
Mais outra tentativa. Pronto, foi efetuado o disparo com a ponta de prova, mas sempre use essa, é mais fácil. Então é isso aí, esse é o teste do SCR, teste prático aqui. Então é isso aí, pessoal, esse é o teste do Triax, o teste inicial, como vocês viram. A testão agora o SCR é simples. Se você no teste você encontrar um comportamento diferente desse que foi mostrado no vídeo, considere o componente defeituoso, né, que substitua, né, sempre para uma aplicação que você vai fazer. Se for a gente vai fazer um circuitozinho básico de utilidade de bancada e outras aplicações em breve do SCR Triax. E você pode aproveitar esses circuito diagramas para aplicar na prática na sua bancada. Então, se você gostou do vídeo, dá um clique, assina o canal. Lembre-se que vai ter vários vídeos de teste de componentes na automação e na eletrônica também para o objetivo é passar bastante informação para assim algumas montagens que vai ser feita durante os vídeos que vão sendo editados, trazer algumas informações de grande importância na prática para o seu dia a dia e o seu aperfeiçoamento profissional, ok? Então acompanhe o canal, acompanhe o vídeo, clique na sineta abaixo para no momento que eu postar um vídeo aqui, você for notificado no seu celular, ok? E assim você ficar atualizado nas informações e os vídeos postados no canal. Até lá, um abraço, dê o joinha e ajuda o canal, ok? Tchau.